Olá, está começando mais um diálogo automotivo, hoje recebendo Luiz Totti, diretor da Urba Brosol. Vamos falar aqui de mercado de reposição. É agora na ATV. Luiz, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo aqui ao Diálogo Automotivo. Luiz, quantos anos de mercado? Qual é a sua experiência no setor? Imagino que você, assim como eu, esteja aí há um bom tempo na luta, né? São 30 e poucos anos, Cláudio. 30 e poucos anos no mercado de aftermarket, de reposição automotiva, né? E de muita alegria. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu gosto muito desse mercado, ele é empolgante. Empolgante e resiliente, né? O que a gente Resi mais ouve aqui quando conversa com as pessoas é que nós estamos num mercado muito resiliente, né? O que você viu de transformações significativas no mercado até hoje, aquilo que você julgou como impactante? eu acredito que existem, assim, ao longo dos anos, a gente viu o crescimento de alguns distribuidores, né? A preparação deles para atuação nacional. Alguns distribuidores regionais que também começaram lá atrás e foram expandindo. Eu acho que o mercado brasileiro hoje ele tem uma rede de distribuição muito forte e excelente, uma ética e atende abrangência muito grande. Depois eu vi uma transformação que foi o número de veículos ou de plataformas que entraram no mercado. Isso assustou um pouco porque teve que abranger, o distribuidor teve que se preparar para ter o número de SKUs muito maior, idem para a fábrica, né? Depois a gente começou a ver um pouquinho o movimento de o distribuidor tendo os varejos criando centros de distribuição para abastecer. E agora, finalmente, a parte do e-commerce, né? Que ele está indo bem, está forte, mas ainda não é, na minha modesta opinião, ainda não é o canal mais forte. Ele tem um percentual grande, a gente enxerga isso, mas ele vai ter um pouquinho de tempo. São peças muito técnicas, né? Mas você acredita que em algum momento o e-commerce possa vir a se tornar o canal mais forte? É, é um pouco de futurologia, né? Mas assim, eu tenho uma preocupação muito grande por causa da peça técnica. É muito difícil você, com o número de plataformas que nós temos, ele pode ser um canal forte, mas de peças que são mais comuns, né? E o mecânico também tem que ser um pouquinho protegido, né? Porque você compra na internet e põe para ele aplicar, né? Fazendo uma comparação chula aqui, me perdoem, é a mesma coisa que eu ir no médico com o meu remédio e falar, me dá a receita, porque eu já vou tomar esse remédio, já sei o que é. Né? E o mecânico, quando você faz isso, fica um pouco difícil, né? Ele sabe qual é a peça, ele sabe qual é a marca melhor, ele sabe qual é a aplicação, característica do carro. Então, eu acho que ainda vai ter um tempo de amadurecimento para chegar nesse volume alto. Especificamente para os produtos da Urba Brosol, o e-commerce hoje é uma plataforma importante? Ele é importante principalmente para os carros, não vou chamar de carro importado, mas os carros mais específicos, né? Que aonde você tem uma dificuldade maior de abastecer o mercado. Então, Audi, BMW, Mercedes, alguns outros carros ditos importados, aí o e-commerce realmente ele vai bem. Você falou agora há pouco sobre a rede de distribuição, que no Brasil, um país com as dimensões do Brasil, é muito importante, não é? Para poder pulverizar eh, esse processo de levar a autopeça até onde está o varejo, até onde está o reparador. E as grandes distribuidoras do Brasil, ao contrário do que acontece com a indústria, são empresas familiares, não é? A gente Sim. estava até conversando isso um pouquinho antes.
E você entende que o distribuidor se modernizou na medida necessária para atender a esses novos tempos que nós estamos vivendo no mercado de reposição, onde a digitalização avança não só no e-commerce, em que a gente estava conversando agora, mas também em todos os processos, né? Eu tenho a oportunidade de conhecer todos os distribuidores. A rede da Urba é uma rede maravilhosa. E eu tenho a oportunidade de conhecer todas as filiais. E eu vejo que eles investiram muito na logística, né? Então, no abastecimento do mercado, isso é muito importante. A peça certa, na hora certa, no lugar certo. Eu vi que eles, na parte digital, ou digo, mais BI, ou tecnologia da informação, também é impressionante o investimento. Na parte de marketing, hoje todos os distribuidores têm um departamento de marketing muito forte e atuante. Então, eu vejo que realmente eles acompanharam a evolução, dentro das características do mercado de autopeças, obviamente. Mas eu sinto eles muito, muito bem preparados para a realidade atual. Perfeito. Descendo um pouquinho na cadeia, e o varejo? Como vai o varejo? Se modernizou também de acordo com a necessidade ou ainda as empresas são um pouco mais conservadoras? O varejo, alguns varejos se modernizaram, né? Alguns criaram algumas cadeias mais profissionais, estão mais tecnologicamente, né, mais atualizados. E os que não o fizeram, eles não estão mais aí. Essa é a minha visão. E o reparador? O reparador precisa muito de treinamentos, né? Como a Urba Brosol trabalha a questão do treinamento? A gente fica muito próximo do reparador, né? Nós temos uma equipe bem forte de promotores técnicos, com visitas diárias ao reparador. Quando tem algum problema, uma dúvida, a gente está sempre perto deles. Nós temos um canal direto pela internet, pelo site, onde eles solicitam treinamentos, dicas, etc. E a gente procura estar o mais próximo possível deles. Aproveito aqui para qualquer solicitação de treinamento presencial, agora dá para fazer novamente. Estamos à disposição. Nós estamos fazendo uma série de gravações de como trocar o sistema de arrefecimento, principalmente dos veículos mais modernos. Vai ser um canal para que essa dica esteja disponível para o reparador. Uma questão crítica no mercado sempre é a garantia, não é? Que acaba estourando no varejo. O varejista, para não perder o cliente, ele antecipa a garantia e acaba ficando eventualmente com um problema. Como é que vocês trabalham a garantia, especialmente junto ao varejista, ou vocês seguem a logística reversa necessariamente interagindo com o distribuidor? A gente procura acelerar um pouco o processo, né? Acontece que o nosso produto ele é parte de um sistema. Então, aquilo que pode parecer o problema de qualidade da bomba d'água, ele pode estar em diversos outros locais. Então, a gente procura acelerar, mas a gente precisa fazer a análise do produto. Não tem como. Seja por foto, seja por filme, ou mesmo com o retorno da peça. Isso é necessário, né? E aqui não vai nenhuma observação em relação ao reparador, ao aplicador. É só para a gente poder deixar a coisa mais tecnicamente mais clara, né? Sempre seguindo aquilo que a legislação exige, nota fiscal de venda, comprovante da garantia, né? O tempo da garantia, etc. Muito bem, Luiz. Percorremos aqui a cadeia de negócios do aftermarket automotivo com Luiz Totti, da Urba Brosol. A gente vai para o primeiro intervalo e volta já. Para qualquer viagem, qualquer motorista, qualquer carro ou qualquer estrada, nós somos os melhores amortecedores.
Monroe Amortecedores. Um dia, seres humanos e máquinas encontrarão a sintonia perfeita. Veremos linhas de montagem cada vez mais inteligentes. Tudo será testado, e um dos mais complexos laboratórios do mundo vai ser no Brasil. Um dia, inovação será o principal produto de um fabricante de filtro. Viveremos muito mais com olhos no futuro do que em conceitos do passado. Um dia, uma das mais avançadas fábricas de filtros do planeta será brasileira. E os padrões que ela criar vão inspirar o mundo todo. Este dia já chegou na TechFil. O futuro é TechFil. Estamos de volta no Diálogo Automotivo com Luiz Totti, diretor da Urba Brosol. Luiz, passamos por um período de 2 anos inusitado, não é? Inesperado, ninguém certamente havia se preparado para isso, a pandemia. Agora parece que a gente está entrando num período de retorno à normalidade, embora seja impossível prever o aparecimento de novas variantes do vírus, mas enfim, o Brasil suspendeu o estado de emergência sanitária, então parece que a vida começa a normalizar, né? Como foi esse período para vocês? De que forma vocês atravessaram a pandemia? De que forma a pandemia impactou nos negócios da Urba Brosol? Como você falou, ninguém estava esperando, né? A gente não estava esperando essa situação. A gente estava um pouco preparado porque a gente tem contato internacional, então a gente viu que a coisa vinha caminhando, né? Mas a gente só não tinha a intensidade disso. Um dos maiores problemas foram as montadoras, que elas desligaram. Isso realmente afetou bastante a gente. A gente tem linhas dedicadas às montadoras e tivemos que desligar, né? E aí ela veio retomando aos poucos. Para a reposição, a gente sofreu aí 1 ou 2 meses, né, durante a pandemia, e a recuperação foi em V, né? Uma das coisas que nos atrapalhou um pouquinho foi componente e matéria-prima. Então, quando houve a recuperação em V, e mesmo com o retorno das montadoras, existem produtos, polímeros, por exemplo, que a gente importa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fechado, não tem navio. Então, a gente sofreu. Aí veio o problema da embalagem. Então, cada mês era uma surpresa. Mas a gente passou. Graças a Deus, a gente estava muito bem preparado em termos de produção, maquinário. A gente tinha acabado de fazer um investimento forte em máquinas novas, centros de usinagem, do que há de mais moderno no mundo, que nós compramos no Japão. Elas chegaram durante a pandemia, então deu tempo de fazer o famoso tryout, né? Colocá-las em operação. E hoje nós já estamos acima do pré-pandemia, né? O mercado de automotivo ele é muito bom porque as crises, a gente passa por ela de uma maneira diferente do que outros setores, né? Quando houve 2007, 2008, nós passamos. Essa agora da pandemia, apesar de passar 2 meses aí meio complicados, mas depois voltou com força total. E hoje nós estamos acima do pré-pandemia. Então, muito mais bem preparados tecnicamente, tecnologicamente, conseguindo abastecer o mercado. A parte de matéria-prima e componente já voltou ao normal. Um ou outro caso acontece, mas já está voltando ao normal.
Pois é, você sabe, a gente realiza aqui no grupo, Novo Meio, as pesquisas Mapa e Onda via Afterlab, que é a nossa unidade de pesquisas e inteligência de mercado. E nós ouvimos varejistas todas as semanas, varejistas de todo o Brasil, né? E uma curiosidade que sempre me chama a atenção é o fato do varejo ainda demonstrar insatisfação com o abastecimento de produtos e com preços. Os preços subiram muito, obviamente nós tivemos um reajuste de matérias-primas e isso acabou desequilibrando um pouco as cadeias globais, não é? Mas o que me chama a atenção é essa queixa permanente do varejista. Como você enxerga isso? Você já falou um pouco dos seus produtos, mas no contato que você tem, no geral, com a distribuição, com o próprio varejo, você entende que existe uma curva de desabastecimento que persiste no mercado, bem como a inflação nas autopeças? Isso na sua visão, é real? É consistente? Cláudio, o abastecimento ele foi problema. Ele realmente foi problema, né? Nós tínhamos peça pronta sem embalagem. Então eu só não podia mandar para o mercado porque eu não tinha embalagem. E nós não temos um fornecedor, nós temos alguns fornecedores de embalagem. Alumínio ficou escasso, ferro impossível, né? Alguns componentes estava realmente muito difícil de conseguir. O Brasil não fabrica tudo. Nós dependemos de alguns componentes. Quando eu falo de polímero, tem polímero que a gente importa dos Estados Unidos e fechou, né? Não tinha como trazer esse polímero. Como é que eu substituo isso da noite para o dia? Não tem como. Preciso testar, etc. Então houve realmente um desabastecimento. O que o varejista hoje ele tem satisfação? Nós passamos vários anos com uma regularidade de abastecimento, né? Tem gente que nem conhece desabastecimento, só eu que tenho cabelo branco. Então assustou, mas agora a coisa realmente está voltando ao normal. Ainda hoje, sempre acaba acontecendo com um produto ou outro, uma matéria-prima ou outra, tem um pico, um problema, mas a gente já aprendeu, está mais preparado, faz estoque. Quanto à inflação, ela é global, né? A gente fica olhando muito para a inflação do Brasil, mas é a primeira vez que no mundo tem inflação. É escassez de produto mesmo, né? Então não tem saída. E isso vai se estabilizar. Essa é só uma opinião particular. Vai se estabilizar o abastecimento. Talvez lá para frente os preços se acomodem. Retornar aos preços, não. E não é uma má notícia, mas é uma realidade. Nós recebemos solicitação de reajuste todos os meses. Todos os meses. De matéria-prima e componente. E o dólar, que tem essa oscilação. Agora, ele caiu um pouco, ok, é um momento bom, mas todos os meses nós recebemos solicitação de reajuste. E isso eu acho que vai permanecer até a estabilidade de abastecimento. Ou seja, a percepção do varejista de que há mesmo uma inflação mensal no setor, ela é real, né? É uma percepção que condiz com a cadeia, com o desenvolvimento da própria cadeia, né? Ela é real. Luiz, nós estamos entrando aí no mês de maio, fechamos o primeiro quadrimestre do ano, você falou que o mercado vai bem, daqui para frente vem eleições, vem Copa do Mundo e, por outro lado, saímos aí da pandemia. Você já falou que não gosta de fazer exercício de futurologia, mas eu vou te perguntar em relação a planejamento, então. O que você espera para o restante de 2022? A gente fez um planejamento bastante audacioso de crescimento, a gente vem cumprindo. Como eu falei, o mercado de reposição automotiva ele é fantástico, é resiliente. A queda de venda de veículo novo acaba ajudando, apesar de a gente ter o lado da montadora, né? Mas a reposição ela supera. Nós estamos esperando um segundo semestre muito bom, a gente está lançando ações para o mercado, então a gente não fez revisão no plano, tem eleição, tem a Copa do Mundo, mas a vida continua.
Muito bem, este é Luiz Totti, diretor da Urba Brosol, que está conversando hoje com a gente no Diálogo Automotivo. Vamos para o nosso último intervalo e a gente volta já. Chegou a hora de você mostrar para todo mundo o que é ser fera em vendas. Com o curso EAD Consultor de Vendas na Cata, você vai aprender tudo o que precisa para se tornar um profissional mais completo e vencedor. Descobrindo tudo sobre autopeças e técnicas que vão te ajudar a conquistar mais clientes. Além de dar um up nas vendas, você também vai ser mais valorizado pelo mercado. É rápido, fácil, objetivo, gratuito e com certificado. Não perca tempo, faça agora mesmo o curso EAD Consultor de Vendas na Cata e transforme suas vendas. Esse é o Fausto. Quando o dono dele não usava COFAP, era só pepino. Agora que o carro tá com amortecedores COFAP, ele descobriu um novo jeito de usar os pepinos. Para ficar tranquilo como o Fausto, só usando o amortecedor COFAP. Amortecedor é COFAP. Estamos de volta com o Luiz Totti, diretor da Urba Brosol, para este último bloco do Diálogo Automotivo. Luiz, agora eu quero falar de um assunto que me interessa muito. Não que os outros não interessassem, né? Claro. Eu quero falar de carburador. Nós estamos na era da injeção eletrônica, iniciada em 1988, com o lançamento do Gol GTI pela Volkswagen, modelo 89, mas a Brosol está firme e forte aí. Como é que vai o mercado de carburadores no Brasil? Carburador é interessante, né? Ainda tem uma população aí que eu calculo de 2,5 milhões de veículos, né? Antigamente você tinha muito o proprietário do veículo que usava o veículo para uso normal, né? E depois entrou a moda no Brasil, já faz algum tempinho, dos restauradores, né? É um mercado novo, é um mercado que está indo muito bem. Sábado passado eu estive em Lindóia na feira, a gente viu, né? Eu vi quanta gente lá, quantos clubes. E é um mercado ainda interessante, bem interessante. 2,5 milhões de veículos em termos de demanda significa o que para vocês? Em termos de vendas mensais, o que você pode contar de números? É um volume ainda bastante interessante, Cláudio, é um volume bastante interessante e nós temos a oportunidade ainda de exportação, né? O mercado americano de veículos a ar é um nicho de mercado, só que nos Estados Unidos tudo é gigante, né? Então, a nossa produção ainda continua, lógico que não nos níveis do passado, mas são volumes ainda bem atrativos. É um produto complicado, cada carburador aí tem em torno de 450 componentes. Então, quando a gente olha para ele, fala, não, mas é só isso, só que tem 450 componentes ali dentro, né? Então, é complexo. Mas a gente ainda está não numa crescente, mas a gente sente que o mercado ainda é bastante interessante. Como é que funciona a rede de distribuição de carburador? Os distribuidores estocam ou vocês têm uma demanda em tempo real? Enfim, o consumo disso, de que forma se dá? A nossa rede, como eu falei desde o início, ela é maravilhosa, né? É uma das melhores que tem no Brasil, não tem um A para falar. Eles estocam, sim, eles compram, estocam, tem uma regularidade de compra, de abastecimento. Às vezes falta um modelo ou outro, mas aí não é sempre por culpa deles, né? Como eu falei, você pega um carburador 2E, 3E, aí são mais de 600 componentes. Então, para produzir é mais complexo, demora um pouquinho mais de tempo. Para vender demora mais, então o estoque deles é menor, mas eles nos apoiam muito nisso também. E a demanda maior é motorização Volkswagen a ar? Essa é a maior demanda. Ainda continua sendo a maior demanda. Ainda continua sendo a maior demanda. Muito bem, Luiz. Carburador, bombas, né? E lá na frente o pessoal falando em carro elétrico. Nós temos aqui no Brasil uma frota imensa de cerca de 45 milhões de veículos, né, por aí, estimada.
e que vai passar ainda muitos anos consumindo bombas e 2,5 milhões de veículos. Esse número eu achei muito interessante que você trouxe para nós aqui. 2,5 milhões de veículos consumindo carburador, talvez até mais, porque o pessoal está indo buscar nos desmanches, Isso, né? Então, de repente, essa demanda vai crescer, quem sabe. Mas como uma empresa que é focada em produtos para o motor a combustão enxerga a evolução do carro elétrico, por enquanto ainda não no Brasil, mas muita gente aposta que é a mobilidade do futuro. O que isso representa para uma empresa com o perfil da Urba Brosol? Isso realmente é um tema do nosso planejamento estratégico de longo prazo. Nós temos uma parte da engenharia voltada para fora do Brasil, para entender os movimentos, né? Verificar se a utilização de uma bomba d'água para refrigeração de baterias, etc. Mas nós temos um time de engenharia focado lá fora, na Europa, não nos Estados Unidos, na Europa, entendendo melhor esse futuro. E a gente vai se adequando conforme a evolução desses carros elétricos e híbridos. Por enquanto, os carros com menor número de cilindro, eles requerem maior refrigeração. Então ainda é um ponto de tecnologia que a gente investe bastante. Com certeza o mercado aqui ainda é muito gigante. Promissor e não vai acabar tão cedo, né? Falando um pouquinho de tendências, além de carro elétrico, carro híbrido, dizem que o Brasil pode possivelmente adotar muito mais o modelo híbrido do que o modelo elétrico, né? Uhum. Mas quais são as outras tendências que você vê para o mercado de reposição? Nós temos a mobilidade compartilhada, que é uma questão que vem chamando a atenção, inclusive, das montadoras. A gente vê montadora investindo forte em carro por assinatura, né? Nós temos o Uber 99 e fala-se em carro autônomo. Qual será a cara do mercado de reposição num futuro que talvez nem seja tão distante, né? Eu vejo isso com muito bons olhos, Cláudio, muito bons olhos, porque o carro ele deixa de ser um bem e passa a ser um serviço, né? Quando ele deixa de ser um bem e passa a ser um serviço, significa que ele vai rodar 24 horas. Né? E se ele vai rodar 24 horas, ele precisa de uma manutenção correta, bem feita e com produtos de qualidade. Então, isso mostra que nós vamos ter um futuro cada vez melhor. Né? Para quem trabalha na linha pesada ou na linha agrícola, sabe que os equipamentos rodam 24 horas por dia. Né? E isso está chegando para os automóveis. E eu vejo isso realmente como benéfico e não maléfico. Né? Se o carro passa a ser serviço, ele vai rodar 24 horas por dia. Quer dizer, o mercado de reposição continua sendo um negócio promissor. Sem dúvida. Mesmo com todas as mudanças que a gente vislumbra aí. Sem dúvida. Essa é só uma opinião particular, mas eu acredito muito nisso. Muito bem. Eu acabei conseguindo fazer você ter um exercício aí de futurologia, né? Bem ou mal, né? A gente só pode trabalhar com essas expectativas mesmo, né? Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no Diálogo Automotivo. Um prazer receber você. Boa sorte aí ao longo deste ano de 2022 e com certeza a gente volta a se encontrar aqui na ATV. Obrigado pelo convite, Cláudio. Um prazer participar. Conversa muito agradável. Estou sempre à disposição. Muito bem. Este foi Luiz Totti, diretor da Urba Brosol, com a gente aqui no Diálogo Automotivo. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho para você ser lembrado desta programação da ATV, que tem novidade todos os dias. E o Diálogo Automotivo volta na próxima segunda-feira. A gente espera você aqui.